telejornalismo, muitos profissionais que estavam no rádio-jornalismo migraram para a televisão. E o rádio, antigamente, até por ter interferências diversas, não ter a qualidade digital que se tem hoje, ele tinha muitos ruídos, chiava muito. Então, os repórteres de rádio, eles tinham que ter uma voz imponente, uma voz grossa, uma voz postada, para o telespectador ouvir bem aquilo ali, a informação bem. Então, o crime aconteceu às 10 horas da noite, eu só falava assim. Esses profissionais que trabalhavam no rádio migraram para a televisão. E manteve-se aquela postura de sempre se falar assim, tal, a voz de locutor, tudo. Essa mudança, ela começa basicamente em 94, se eu não me engano, 94, 95, com a saída do Chapelin e do Cid Moreira. Tinha uma voz, antigamente era o quê? Era a voz bonita, era a aparência, né? E mais nada. O cara ser apresentador. Então o cara chegava, né, dava uma lida lá, não sabia o que estava acontecendo, sentava e lia aquilo que estava escrito. Se tivesse algum problema e precisasse do improviso, eles estavam perdidos, não sabiam fazer. A partir dessa data, quando os dois saíram, lá na Globo, por exemplo, todo o editor-chefe, todo apresentador passou a ser o editor-chefe do seu jornal. Jornalista, ele tinha que participar de toda, desde da discussão da pauta até a linguagem. E aí, para o jornalista, fica muito mais fácil você se soltar, né? Porque ele sabe qual é a matéria, ele entende qual é o assunto. Então, quando você entende do assunto, você tem mais liberdade para se expressar. Eu sou do tempo que, quando eu entrei, existia um padrão determinado. Padrão de narração, padrão de coreografia, do que você podia fazer na passagem, o que você não podia, que tipo de mão você podia usar, que movimento de mão, que se podia andar, se não podia andar. Existia muita regra, entendeu? Em relação ao sotaque, existe tudo. Hoje não tem mais nada. Hoje não tem mais. A gente está no meio do furacão da mudança, entendeu? O que não se admite mais é uma narração antiga. Você não chama para almoçar na sua casa uma pessoa que é sisuda, que usa uma linguagem que não combina com você, que não conversa com você. Você não convida para ir na sua casa. A gente tem que ser convidado todos os dias para entrar na casa das pessoas. E para isso, o telejornalismo sentiu a necessidade, com o passar do tempo, de estar mais próximo das pessoas, para não se distanciar. Uma linguagem muito formal se distancia das pessoas, ela não te tem como uma pessoa de confiança, um amigo. Ela tem como alguém que se acha superior, por exemplo. E ninguém quer, um repórter quer se sentir superior da Dona Maria, do seu João. A gente quer transmitir a notícia de uma forma que ela receba como se fosse um amigo que está tomando um café na casa dela. Quando eu entrei aqui na Mirante em 2007, comecinho de 2007, portanto já há quase 10 anos, realmente a estrutura era bem diferente. A estrutura até mesmo da apresentação do telejornal. Antes, os apresentadores ficavam na bancada em um estúdio fechado. E depois de um tempo, isso mudou por uma orientação da Globo, que rege o nosso fazer jornalístico de uma forma mais ampla. Então, os apresentadores e a bancada vieram para a redação. Da mesma forma, essa mudança chegou à rua, à externa, ao nosso trabalho na reportagem. Há uns 5 ou 6 anos, eu acho que tem mais ou menos isso, que para a gente quebrar mais essa informalidade, foi nas entradas ao vivo. Antigamente, quando o repórter ia entrar ao vivo, a primeira coisa que o editor perguntava assim, qual é o teu texto? Aí o que aconteceu? Há uns 6 anos, o Jornal Nacional começou a fazer assim, olha, agora a gente vai fazer ao vivo e a gente não vai mais dizer nem o que a gente vai te perguntar. O assunto é só, vamos fazer um vivo sobre chuva. Então, como eu não tinha um texto preparado, saía com mais naturalidade. Porque dessa forma a gente se torna natural e a gente consegue se aproximar mais do telespectador. É uma busca constante de se aproximar mais do telespectador, porque daí, quando você se torna amiga da pessoa, ela dá, amiga entre aspas, ela dá mais credibilidade para você, vai acreditar mais no que você está falando, do jeito que você está falando. Porque, na verdade, você não é natural. Você finge uma naturalidade. Você finge uma naturalidade. Ninguém é natural.
Você não está num ambiente natural, você não está num momento sem estresse, sem tensão. Você sempre está. Tem que obedecer determinados padrões ainda de informação, da maneira que você tem que dar essa informação, da estruturação. Não é a mesma coisa de eu encontrar meu amigo e estar contando para ele. Existia, e até hoje existe, um esqueminha que muitos repórteres seguem para não deixar de dar a informação. Primeiro, o lead. O que, quando, onde, como e por quê. Essas perguntinhas a gente tem que responder obrigatoriamente, mas não necessariamente naquele esquema tradicional que era off, passagem sonora. Esse esquema, ele era usado e ainda é em algumas vezes quando a gente precisa ser um pouco mais distante da realidade, para passar um pouco mais de distanciamento mesmo, para mostrar que a gente não tenha envolvimento direto naquilo. Então a gente lança a mão desse esquema, que é tradicional. Então esse esquema tradicional veio mudando. E eu aqui na Mirante experimentei essa mudança. Não foi tão difícil, porque desde sempre, desde o meu primeiro material aqui, que eu lembro que foi a minha primeira matéria, foi sobre o preço da cesta básica e por que os preços estavam altos. Enfim, a gente discorreu sobre aquilo. Então, desde o primeiro momento, para mim, já foi difícil não me envolver na coisa. Afinal, eu estava falando de quê? De consumo. E eu sou jornalista, mas sou consumidora. Então, é muito difícil a gente não se envolver. Eu me envolvo pra caramba. Às vezes me excedo, mas aí eu tenho o editor de texto que depois passa comigo e diz: é melhor a gente não dizer isso, deixa isso aqui na boca do nosso entrevistado, né? Deixa ele falar. Mas às vezes é impossível. E eu experimentei, portanto, essa mudança. Para mim foi muito bom, porque eu, digamos assim, fiquei liberta. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um jornalismo bem engessado, uma encenação bem engessada, bem quadrada. Não sabia exatamente qual o tom correto, como acertar no tom para acertar a notícia que eu estava tentando veicular, né? Com o tempo eu conseguia equilibrar tudo isso, equilibrar uma linguagem mais leve, mais acessível, mais direta, objetiva. Dar a notícia no tempo que ela tem que ser dado. Sorrir quando tem que sorrir, falar sério quando tem que falar sério e acertar nesse tom que é importante. Eu não sou a pessoa, por exemplo, que sofre hoje o drama de uma falta de água. Então, como é que eu posso convencer alguém que está longe de mim do quanto esse sofrimento realmente merece ser visto, merece ser reparado? Entrando nessa cena, me fazendo personagem, nessa dramaturgia. Nesse caso, a encenação, e em nenhum caso a encenação seria uma forçação de barra. Não, mas são os recursos realmente que a gente precisa lançar mão para ser real, para ser o mais próximo possível da realidade, que muitas vezes não é a nossa, muitas vezes é. E eu adoro entrar na realidade das pessoas. Eu, nas minhas matérias, adoro sentir a realidade das pessoas para poder reportar com mais segurança. Quando a gente experimenta, a gente fala com mais propriedade. Um exemplo eu tenho aqui na ponta da língua, assim. Recentemente, eu estava grávida e fui fazer uma matéria de comunidade, na comunidade ali da Forquilha. Havia umas famílias isoladas, assim, porque a rua ficou partida lá, uma cratera e tal. E a única forma que essas famílias tinham de sair da rua era passando por cima de uma tábua de madeira, uma tábua bem frágil mesmo, e ela passava em cima de um córrego cheio de água suja, porque misturava lixo, esgoto, etc. Eu estava grávida, eu estava mais ou menos com 4 ou 5 meses de gestação, barriga e tal. E aí eu pensei assim, como é que eu vou dar pro telespectador, pra gente que não conhece essa situação, a ideia mais próxima possível daquilo que essas pessoas passam aqui, sofrem aqui. Já sei, eu vou mostrar como é que elas fazem. Então eu pedi a ajuda do meu colega de reportagem, da equipe, peguei a mão dele só para que, obviamente, eu não me acidentasse, afinal de contas eu estava gestando. E a gente atravessou a tábua. Eu atravessei, quase caí, a tábua muito fininha. E as pessoas, depois dessa reportagem, ao me encontrar na rua, nossa, você é louca. Aí, até em casa, meu marido disse, pra que desse jeito? E se tu caísse?
mas sabe que o que eu quis valeu a pena. Porque se eu não tivesse atravessado aquela tábua, ninguém ia lembrar dessa reportagem. Ia ser só mais uma matéria de comunidade, que quem tem que se importar é quem vive nessa situação e quem tem que dar uma resposta. Se eu viver o que o telespectador vive, fica muito mais interessante, entendeu? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma matéria sobre a falta de acostamento de calçada, então eu vou arriscar. O cinegrafista fica longe de mim, eu vou arriscar, eu vou fazer a minha passagem mostrando exatamente o que o telespectador passa. Olha, gente, eu tô andando aqui, esse espaço não tem acostamento, não tem calçada. Tá vendo esse carro que tá passando aqui do meu lado? O espaço é muito curto entre mim e ele. Então, assim, um acidente poderia acontecer aqui. Então, quanto mais natural isso for, eu tenho, vivendo a experiência do telespectador, eu consigo ser natural. Então, essa é uma estratégia que eu uso, entendeu? Então, naquele momento, eu notei que o fazer diferente, o se envolver, o experimentar a realidade, a dor e a alegria do outro, faz com que a nossa mensagem chegue com mais realidade. E aí a gente tem mais força, o nosso trabalho tem mais sentido, sabe? Eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, aqui na bancada. Então, estou tentando mudar isso, junto com os outros editores de vídeo, de texto, a gente escrevendo de uma forma diferente. Então, você chamando o repórter no ao vivo de uma maneira mais informal, você se mostrando mais próximo a ele. E a reportagem também, pô, então uma matéria assim, que a repórter fulano de tal vai mostrar pra gente o que aconteceu lá, sabe, de um jeito mais leve. Só que o nosso modelo de jornalismo aqui ainda, eu acho que te impossibilita de fazer muitas coisas. Agora, o que eu penso assim, que é uma coisa que a gente conversava, como é que você contaria pra sua mãe, pra sua amiga, você tá numa mesa de amigos, como é que você contaria pra eles aquela notícia? Que a viatura veio, buscou o indivíduo, não, o carro veio e pegou o cara lá. Não o cara também, mas pegou uma pessoa na porta de tal lugar. Então, algumas palavras você consegue desconstruir toda essa imagem, esse jeito mais sisudo de ser. Né? Então, assim, esse novo modelo que está se tratando hoje, essa nova forma de se comportar, nova forma de se escrever para um jornal, uma notícia, é uma forma de se aproximar mais de quem está recebendo isso. Você falar aquele texto, colocar um tá ao invés do está, por exemplo, você aproxima mais, você se torna mais íntimo de quem está te assistindo. Talvez eu seja um pouco ainda conservador, seja mais antigo, seja das antigas, mas eu pessoalmente prefiro o jornalismo não mais sisudo, mas um pouco mais sério. Porque eu vejo assim, hoje em dia, acho que talvez pela influência das redes sociais, eu vejo que as pessoas hoje fazem televisão como se estivessem falando para a galera da faculdade, em termos de linguagem. As pessoas da língua, as pessoas não conjugam mais o verbo estar, por exemplo. Todo mundo, tudo tá, tudo tá em algum lugar, teve, tive, trocam o verbo estar pelo verbo ter. Ou seja, acho que a língua está sendo passada para trás, o português está sendo assassinado. Porque você não faz o jornal, o telejornal, para o seu coleguinha. Você faz para o seu pai, para o seu avô, para sua mãe. Aqui existem vários perfis de editores, então dependendo do editor que você vai passar o texto, existe isso mesmo. Por exemplo, tem um editor aqui que não gosta que eu fale, sei lá, a praia está lotada. Ele quer que a praia está lotada, entendeu? Então, esse tipo de editor é diferente de outros. Por exemplo, eu vejo que eu tenho mais essa liberdade no JM2, no esporte, de falar um tá. No JM1 eu já tenho mais cuidado. As fórmulas que eu uso, quer dizer, não existe fórmula, né? O jeito que eu uso para tentar ser mais próximo do telespectador é tentar, um texto mais suave, mais compreensível, com termos mais populares, sem cair na pobreza de linguagem, e narrar exatamente o que eu vejo. Quando eu chego num lugar e uma coisa me chama muita atenção, é o começo da minha reportagem, porque eu vou falar para o telespectador: opa, para aí que eu estou vendo uma coisa que vai te interessar. Antigamente era impossível a gente pensar numa matéria que contivesse palavras como bacana, o cara, ou tá tranquilo, tá favorável, ou alguma comparação com um hit, uma febre, um meme. Hoje é possível, hoje acontece. Há poucos dias eu peguei um off de um repórter que dizia: tá tranquilo e favorável. E aí? Eu corto, comigo não passa. Isso é coisa lá da música, do funk, sei lá de onde, do axé, sei lá de onde é. Mas
o senhor de 60 anos, 70 anos que está vendo um telejornal, eu acho que ele não vai gostar. Outro dia viu também um outro dizia, está dando um gás. Eu acho que não cabe. No meu telejornal não cabe. Eu prefiro não ter. Eu prefiro manter a coisa tradicional. Isso é em relação à linguagem. Em relação à forma também, eu vejo, às vezes, num telejornal, a pessoa está sentada no chão, de perna cruzada. Eu não gosto, eu pessoalmente não gosto. A minha geração, no começo dos anos 2000, ainda pegou muito aquele modo de escrever, o modo de falar num texto jornalístico, aquele modo mais enlatado, mais durão, você usando aquele português totalmente formal. E assim, a minha geração que começou a se adequar. A geração de quem está vindo agora, já 2011, 2012, 2013, por aí, já entrou com esse novo padrão. Então, isso foi até uma dificuldade nossa, de se readequar a tudo isso. E eu acho que isso se deve muito também à internet, rádio e mídias digitais. A linguagem da nova geração é diferente da linguagem das outras gerações passadas. Só que a Globo, por exemplo, estou falando no caso da Globo, o nosso telespectador, ele é conservador ao extremo. Ele é conservador e já está chegando aqui, já com seus 60 anos, 50 anos, 40 para frente, vamos botar aí. Então a Globo começou a querer preparar para atingir esse outro pessoal. Só que ele precisa tomar cuidado, que se ele for muito além, ele perde esse aqui, e que é o nosso, esse é nosso esteio, o nosso pilar está aqui. Até porque o jovem, ele ainda não assiste TV, o jornalismo na sua forma, assim, é isso que você está mudando. Você está mudando, porque a rua está mudando. Só que a forma, a notícia é a mesma sempre. A notícia é aquilo. O que o jornalismo vai mudar? O jornalismo da Globo? Nada. Um pouquinho mais de informalidade. O que eu estava te falando da questão da bancada também, que eu não terminei. Aí tinha gente, por exemplo, que tinha um estúdio desse tamanho, e aí tirou, botou em pé. Aí a câmera não tem distância. Vai botar ele num plano americano. O plano americano parece que ele está sentado. Então não muda nada. O cara levantou, né? Não tem sentido o cara levantar. Aí o outro começou a tirar a gravata. De repente a impressão que o telespectador tem vai aparecer com o pé em cima da mesa. Está apresentando. Não dá, você está entrando na casa das pessoas. É uma coisa. O telespectador ainda é muito conservador em relação a isso. O limite é que eu dê informação, de que eu seja útil. Vou fazer uma passagem andando. Mas por que eu estou caminhando? Eu tenho que caminhar para algum lugar. Então, para eu chegar mais perto, para mostrar aqui, para eu pegar nesse computador, para te dizer que isso aqui. Ou eu tiro isso aqui do lugar para te mostrar, olha, na data tal eu marquei isso aqui. Então, assim, tudo isso tem que ter uma utilidade, tudo tem que ter um sentido. Porque, e aí, assim, não é aquela coisa da receita que eu posso dizer, olha, você fica em pé para isso, você fica sentado para isso, você usa o mapa para isso aqui, o gráfico. Não, cada coisa é diferente. E o repórter não pode ser o centro da notícia. A notícia tem que prevalecer. A partir do momento que o repórter começa fazendo pirotecnias, usando jeitos, trejeitos e uma linguagem completamente diferente, ele passa a ser o centro. O jornalista não é um ator. O apresentador de telejornal não é um ator. Ele é um profissional de jornalismo. Ator é outra coisa. Não tem que representar. É só bom senso, é você conseguir equilibrar o que você está tentando passar do que o que a notícia realmente é. Esse equilíbrio aí é o ideal. Eu acho que hoje tem alguns que encenam mais do que antigamente. Que é isso que eu te falei quando você cai no ridículo. O cara quer ser atração, ele vai encenar. Porque o cara não é natural ele sair pelo meio da rua fazendo aquela coisa solta. Não é. Aquilo também é uma encenação que ele está fazendo. Então, alguns conseguem ter o limite de fazer naturalmente e outros precisam encenar para tentar chegar nisso, nessa mudança. Se encenava muito mais antes, quando você procurava ter uma postura sisuda, a título de que isso traria mais credibilidade. Hoje está se desconstruindo isso
fazendo com que a encenação a que você se refere seja nada mais do que a gente encenar que a gente está natural, consegue ser natural diante da cena. É por isso que a encenação pode ser interpretada de outras maneiras, mas a encenação hoje é essa de eu virar personagem, é de entrar na cena, mas virar personagem da cena, experimentar e transmitir, retransmitir, reportar, né? Antes não. Era a encenação, porque era a interpretação de um texto sem envolvimento. É uma encenação às avessas, vamos dizer assim. Eu acho que a encenação existia quando a gente, para passar a informação para você, era assim: o meu celular está ali e ele não tocou até o momento, diferente. E aí se criou uma cultura de se falar assim com o telespectador. O meu celular está em cima da mesa e ele vai tocar a qualquer momento. É diferente de eu tentar ser natural aos poucos e ser natural diante das câmeras e falar assim: meu celular está aqui, ó, pode tocar a qualquer momento. Isso para mim foi muito legal, porque eu ganhei a liberdade de sorrir, eu ganhei a liberdade até mesmo de gaguejar para mostrar para todo mundo que eu não sou um robô, eu ganhei a liberdade de, enquanto olho para a câmera, olhar também para o entrevistado para mostrar que eu estou preocupada com ele e não com não com a forma como eu apareço no vídeo, entendeu? Isso para mim realmente foi uma mudança muito positiva. Espero que essa dinâmica melhore o nosso trabalho, porque quando o nosso trabalho melhora, a realidade reportada ganha mais força. Outro ponto que é importante nessa mudança, que você dá a notícia nua e crua sem você participar da notícia de forma alguma, né? Sem objetividade, sem você sequer expressar uma contrariedade ou uma satisfação, alguma coisa na parte visual e nem na parte oral. Então você não comentava, você jogava a notícia nua e crua. Hoje, o que a gente está vendo é uma coisa muito lenta, que também é muito complicado, é muito arriscado esse tipo de e às vezes a pessoa tem um sentimento próprio. O jornalista não adianta ele dizer: eu sou isento. Sim, eu sou isento, procuro ser isento. Mas cada um tem o seu sentimento. Dar opinião no jornalismo sempre foi um tabu. A gente entende o jornalismo como algo frio, isento. Nem sempre, porque a gente, como eu falei, olha, jornalista tem time, jornalista tem religião, jornalista tem gostos, preferências, né? Então, assim, aquilo que a gente pode comentar que não vá ferir ninguém, a gente comenta, porque é positivo, pode ser legal. Como é que alguém não vai comentar, por exemplo, quando uma pessoa se joga do ônibus em movimento para não ser assaltada e morre? Como é que um apresentador vai simplesmente virar a cabeça como se não tivesse acontecido nada? Ele tem que fazer uma expressão de dor. Ele tem a obrigação moral de mostrar que está todo mundo revoltado com isso. Sabe, você tem que se envolver com aquilo. Você não pode falar de qualquer jeito. Sabe, se é uma coisa que te deixa indignado, mostra essa indignação. Uma coisa que te deixou alegre, um assunto legal de você dar, mostra essa felicidade. Um gesto que você faz, uma expressão que você faz já diz muito sobre o que você está assistindo. Então eu acho, por exemplo, quando eu estou na apresentação no local, no JMTV segunda edição, ao final dessa matéria, sendo ela positiva, você vai com um ar mais leve para outra câmera, entendeu? Interpreta aquela situação que você está vendo. E se a notícia não for positiva, for uma notícia que você realmente lamenta, uma levantada de sobrancelha, enfim, sabe, um gesto que você faça, uma expressão sua já diz muito sobre essa interpretação. Acho que essa expressividade não é fácil para todo mundo, né? Tem as pessoas que têm mais facilidade, as pessoas que têm mais dificuldade, mas eu acho que, por exemplo, uma aula de teatro que trabalha um pouco mais a coisa da expressão do corpo, da expressão facial, eu acho que isso é bem-vindo, eu acho que tinha que ter na faculdade isso. Né? A fonoaudiologia, trabalhando a voz para deixar mais aguda, para deixar mais grave, para que você consiga trabalhar com uma voz saudável. Hoje em dia não existe mais o padrão Cid Moreira de voz. Né? Antes você podia ser péssimo jornalista, mas se você tivesse uma voz super grave, já era 50% do seu potencial. E hoje em dia não. A voz ela não é mais o primeiro plano. O que está em primeiro plano, na minha opinião? Expressividade.
você ter uma articulação clara, você mexer sobrancelha, né? Se você está falando de uma coisa séria, fazer uma cara séria. Se a matéria é alegre, você falar coisas boas, alegres e tal. Então eu acho que isso influencia. O que as pessoas elas têm que acreditar no que você está falando. Então a credibilidade hoje, ela vai muito da maneira que você fala. Tem uma coisa também, ser light também não é ser natural. Porque tem gente que é sisudo, que é sério, e não adianta essa pessoa tentar ser natural. Então não vai ser, ela tem que se manter como ela é, porque senão ela vai deixar de ser natural, aí ela vai encenar. Então o natural sem ser, e vai ficar no ar uma tentativa forçada de encenação. Né? Eu acho que tem repórter que são ótimos repórteres, mas que tem uma postura séria e que não gosta de se mexer, de se movimentar durante a reportagem, e no dia a dia o cara de repente é assim também. Então, assim, se ele tentar, se tiver uma fórmula, falar assim, a partir de hoje você tem que ser mais natural, o cara vai ser completamente artificial, porque aquilo não é a dele. Assim como no dia a dia a gente tem várias personalidades, gente diferente, com personalidades diferentes, com atitudes diferentes e jeitos diferentes, a TV permite isso. Você tem repórteres que são mais sisudos, e aí você pode escalar esse repórter para os temas mais sisudos, que precisam disso, e os repórteres mais soltos, que no dia a dia são mais conversadores, são mais descontraídos e que podem fazer as matérias dessa forma. Não é fácil. Eu acho que até hoje eu vou gravar meu off, eu acho que eu ainda tento impostar uma voz que não é minha, entendeu? Agora eu tô falando contigo, talvez porque a gente esteja gravando, talvez essa voz nem seria a que eu estivesse conversando com você fora daqui, por exemplo. Eu sempre fui muito durão, muito retraído. Fazer uma faculdade de jornalismo me ajudou muito a ser uma pessoa mais desinibida, mas até então eu era muito retraído, muito tímido. E isso me ajudaria. Tanto que quando a gente conversa com alguns amigos de faculdade, o que eu acho uma falha, não sei se os novos cursos têm isso, uma cadeira, uma coisa de interpretação textual, mas de uma forma mais lúdica. Uma expressão corporal, por exemplo, você interagir com alguém que faça teatro, alguma coisa, porque não deixa de ser uma interpretação. Então você tem que saber, você tem que casar a imagem que você tem, o texto que você fala e você. A TV Mirante tem feito, porque todos os repórteres hoje são pessoas muito dedicadas a esse formato, são pessoas muito antenadas às novas mídias, né? Então tem conseguido sim, mas pode melhorar. Pode melhorar porque, primeiro que tudo pode melhorar, né? Mas principalmente porque é uma mudança recente. Muita gente já trabalhava aqui muitos anos antes de tudo isso acontecer, então ainda tem muito apego à forma tradicional, normal, né? É normal isso. E por isso que pode vir a melhorar. Quanto maior o desapego, quanto maior o desprendimento, maior a coragem também de experimentar o novo. E o novo dá certo. A gente faz reuniões, a gente passa e-mails, a gente tem grupos de bate-papo, então assim, a gente analisa. O ideal é analisar antes para não ir pro ar assim, mas se sair alguma coisa, a gente vai, a gente fala, a gente discute. Mas não estamos tendo muita dificuldade não, até porque a gente não quer correr com muita coisa não, a gente é devagarinho, não tem pressão, até porque a primeira ideia era que isso começasse na Globo e aos pouquinhos a gente ia moldando um ou outro. Mas também não é fazer toda a redação dessa maneira, é um ou outro para as coisas irem testando. Não adianta você correr com absolutamente nada, tudo muito devagar. Eu acho que isso ainda está sendo trabalhado. A gente não chegou ainda onde se deseja, né? Então é uma reação em cadeia. Você pode ver, mudaram os jornais americanos, começa a mudar aqui no Brasil, então os principais jornais nacionais, não só o Jornal Nacional, começam a mudar o formato. Então essa é uma reação em cadeia, as praças vão acompanhar essas mudanças. Um simples fato, eu sair da bancada e levantar ali para chamar um vivo faz uma diferença enorme. Por mais que aqui a gente tenha se adequado um tanto rápido assim, essa mudança inicial, acho que a gente ainda está em formação, principalmente em relação ao jeito como que se escreve matérias. Eu ainda acho que algumas matérias aqui são escritas muito
assim, poderia ser mais falado e menos escrito, que é o que a gente falou agora há pouco? A gente às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, e fazendo, acho que basicamente o que todo mundo está fazendo por aí, né? E como parte de uma rede, a gente tem que seguir algumas orientações e alguns exemplos do que a rede faz. Então, eu acho que a gente tem que melhorar mais. A maioria dos repórteres, eu acho que ainda estão no estilo de narração antiga, e eu acho que o ideal é que todos criassem a consciência de que tem que se modernizar, porque o jornalismo está evoluindo. Então eu acho que o ideal é que eles tenham essa consciência, né, procurem se modernizar, né, com a ajuda de profissionais competentes para isso, que é o fonoaudiólogo, um professor de teatro, alguém que trabalha essa expressividade de base deles, para que eles consigam levar. É uma mudança que está sendo feita gradualmente. Nós temos inclusive algumas... eu fui até convidado logo quando eu cheguei aqui para fazer algumas oficinas com os repórteres daqui, para tentar falar um pouco sobre isso com eles, sobre a importância de cada um ser você mesmo nesse processo. E acho que a TV Mirante tem caminhado nesse sentido. É um processo, como tem sido na Rede Globo, como tem sido em outras afiliadas, um processo lento, sabe? É um processo que não se faz da noite para o dia, para não se causar um impacto negativo ou artificial para o telespectador. Tanto da minha parte quanto dos outros repórteres, a gente tem caminhado para isso, né? Mas ainda falta muito, acho que graças a Deus falta muito, porque todo dia é um aprendizado, todo dia é um crescimento. Se a gente já estivesse no local onde a gente quisesse estar, não seria tão legal, sabe? Não seria tão interessante, tão instigante. Então, é um caminho que está sendo percorrido. Eu acho que em relação às outras afiliadas, eu acho que a gente está num patamar bem evoluído. A gente vê isso por questões de cenário, de apresentação, de repórter. Mas tem muito que melhorar ainda, e é isso que torna tudo isso bem mais gostoso, sabe? Tem muito a melhorar e tornar todo esse jornalismo bem mais natural, direto e objetivo, do jeito que tem que ser.